Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Vivian, faço parte do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou orientada pela professora Andréia, do programa de pós-graduação da Ecologia, também da UFMS, e venho por meio deste vídeo apresentar minha defesa final de mestrado, intitulada como Uso de Recursos por Beija-Flores em Área Urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A urbanização é um processo que leva à modificação de hábitats e substituição de espécies nativas por espécies exóticas. Essa modificação leva à redução na disponibilidade de recursos que seriam ofertados para a fauna ali presente. A introdução e a manutenção de espécies é importante nesses locais, pois são fonte de recursos e também causam a atração da fauna autófila, que são aquelas espécies de animais que se alimentam de recursos florais, como pólen e néctar. Nos últimos anos, devido à perda dessa vegetação e redução na disponibilidade desses recursos, tem sido detectado o declínio de populações de muitos polinizadores, tanto nas áreas naturais como nas áreas agrícolas. Muitos estudos focam em estudos com abelhas, e poucos estudos focam realmente em estudar em aves nas áreas urbanas. Espécies vegetais e a sazonalidade muitas vezes determinam quais são os polinizadores nessas áreas, tanto naturais como em áreas urbanas. Nas áreas urbanas, temos a presença de espécies vegetais, principalmente as exóticas invasoras, ornamentais e nativas. Como a gente pode ver do nosso lado direito, algumas imagens, podemos perceber que há diferentes tipos de visitantes e diferentes tipos de espécies vegetais. Ou seja, os tipos vegetais acabam determinando quais são as espécies de visitantes e polinizadores que serão encontrados nesses locais. E qual a importância de se entender e de se estudar as interações mutualísticas? Primeiro, que nas áreas verdes nós podemos entender que esses locais são importantes refúgios para esses polinizadores, ofertando assim sítios de forrageamento, abrigação e nidificação para esses visitantes. Além dessas questões reprodutivas, também podemos compreender como funcionam esses processos ecossistêmicos nessas áreas pouco estudadas. E também, o mais importante é fazer a manutenção dessa biodiversidade nesses locais. Então, o foco principal desse estudo são as aves, principalmente os beija-flores, que são aves pertencentes da família Trochilidae. São especializadas por suas características morfológicas e fisiológicas na utilização do néctar. São importantes na polinização de muitas espécies em ambientes tropicais, exclusivos das Américas. 328 espécies são conhecidas, sendo que 84 dessas ocorrem no Brasil, o país que abriga uma das maiores riquezas dessa família. Eles visitam plantas ornitófilas e não ornitófilas em proporções variáveis, sendo que em muitos locais essas espécies vegetais não ornitófilas e exóticas representam uma proporção significativa na dieta dessas aves, o que está relacionado a fatores como a baixa disponibilidade de recursos nativos, a competição e a irregularidade na oferta de flores ornitófilas ao longo do ano. Em relação a esses beija-flores em áreas urbanas, os troquilídeos mais comuns nesses ambientes são espécies de ampla distribuição e generalistas, ou seja, eles utilizam uma grande variedade de recursos florais, por conta de ser uma área antropizada, há uma grande mistura de espécies vegetais. Bom, apesar da carência desses estudos sobre esse tema em áreas verdes, as redes de interações entre os beija-flores e plantas, já avaliadas, têm demonstrado uma baixa especialização e modularidade, o que vem sendo relacionado à ausência de espécies especialistas na comunidade. Por outro lado, em locais onde há áreas mais preservadas, as redes normalmente apresentam uma estrutura aninhada, assimétrica e maiores valores de especialização e modularidade. Isso é relacionado a características morfológicas,
como a variação do comprimento do bico e comportamentos e presença de diferentes estratégias de forrageamento, o que vão proporcionar uma maior especialização. As redes modulares elas tendem a ser mais especializadas que as não modulares, e os atributos morfológicos e comportamentais, como eu acabei de falar, das espécies que compõem a rede podem auxiliar na formação desses módulos, como a gente pode ver nessa imagem ao lado. Nós temos aí um estudo de Maruyama e colaboradores em 2019, que mostra formações de módulos, aqui esses módulos, em relação ao tamanho da corola, o comprimento da corola e o comprimento do bico desses beija-flores. Então, assim, acabam se formando módulos conforme as características morfológicas tanto dos animais quanto das plantas. Bom, e para esse estudo, nossas hipóteses eram que haveria uma predominância de espécies de plantas exóticas e espécies de beija-flores que seriam típicas do cerrado. Os beija-flores fossem generalistas nos usos de recursos, que a maior riqueza de espécies de beija-flores seria também no período de maior abundância de flores, que a rede de interações ela tivesse baixa especialização e modularidade, e que os módulos agrupassem espécies de plantas com morfologias e ou recompensa em néctar semelhantes. Os objetivos foram: objetivo geral, investigar essas interações entre beija-flores e espécies de plantas floridas na área verde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E os específicos foram: identificar as espécies de beija-flores e plantas utilizadas como recurso nas áreas verdes, avaliar a distribuição de recursos florais, morfologia e néctar, e a ocorrência de beija-flores ao longo do ano, descrever a estrutura da rede de interações, avaliando a configuração dos módulos formados, bem como o papel desempenhado por esses beija-flores e plantas, e também, por último, avaliar se a conformação de módulos está relacionada com os atributos morfológicos e ou recursos oferecidos, como o volume, a concentração de açúcares no néctar pelas flores. Bom, o estudo foi realizado em Campo Grande, considerada uma das capitais do Brasil com maior índice de arborização, segundo o IBGE 2018, com 96,3%, e também ela foi reconhecida esses tempos, agora esse ano, em 2020, pela Fundação Arbor Day, como uma das cidades que apresenta melhor gerenciamento e de florestas brasileiras. Essas foram as 5 áreas que nós fizemos o estudo: Parque Ayrton Senna, Parque das Nações Indígenas, Praça Itanhangá, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Avenida Via Parque. Essas áreas elas foram selecionadas pela facilidade no acesso, por serem áreas antropizadas e por serem áreas que apresentam relativa diversidade de plantas que florescem ao longo do ano. Então, essas são as 5 áreas que a gente fez as coletas, né? As coletas elas foram realizadas de junho de 2018 a maio de 2019, numa transecção de 0,36, que é do menor tamanho, que é a Praça Itanhangá, a 2 km, que é a maior área do Parque das Nações Indígenas, e foi feito através de um mensurador digital por área. E esse transecto foi percorrido a cada mês, 40 minutos por espécime florida. Foi feita uma observação focal em cada espécie que apresentava flores em cada mês. Bom, em relação ao material e métodos, a fenologia, foi feito estudo da fenologia. Essas plantas foram divididas em exóticas ou nativas, foram anotadas os hábitos, a altura, morfologia, o tipo floral, coloração, comprimento da corola. O comprimento da corola foi dividido em curto, menor ou igual que 25 milímetros, ou longo, maior ou igual que 25 milímetros. Foi feito também o estudo do índice de intensidade de floração em relação ao nível que a planta apresentava em relação às flores, né?
de 1 a 4 foi feita essa categoria. E o Nectar Standing Crop foi feitas as medidas de volume de néctar e concentração na hora da coleta da flor, através de uma seringa graduada e um refratômetro de bolso. Posteriormente, essas coletas das plantas elas foram levadas para a universidade, onde elas foram depositadas no herbário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os polinizadores, eles foram polinizadores visitantes, eles foram avistados através de binóculo e registros fotográficos. Eles eram classificados ou como polinizadores ou como pilhadores. Polinizadores quando contactavam as estruturas reprodutivas da planta, ou pilhadores apenas quando visitavam a planta apenas sem contactar as estruturas reprodutivas, apenas coletando o néctar. Posteriormente foi feito um cálculo da frequência das visitas, com o número de flores visitadas dividido pelo total de flores observadas e o tempo dessa visita. E fizemos análises posteriormente de rede de interação. A nível de rede, então, foi feita especialização, modularidade, aninhamento e conectância. E a nível de espécie, nós fizemos as análises de especialização, força de interação, grau, conectividade entre módulos e grau dentro de módulos. E posteriormente fizemos uma análise de papel das espécies modificados com a literatura de Olsen, 2007. Todas essas análises foram realizadas através do pacote R, do programa R, e também o desenho da rede e demais desenhos relacionados às redes de interações foram feitos em PAGEC. Por fim, também fizemos uma análise de contingência para avaliar a diferença entre os módulos com características das espécies de plantas componentes, como a cor, o tipo, o comprimento da corola, hábito, síndrome e se era nativa ou exótica. Resultados, então, nós encontramos 14 famílias, 21 gêneros, 24 espécies que foram visitadas por beija-flores com diferentes cores, morfologias, tipos florais, como a gente pode ver abaixo. Então, foram todas essas aqui, as 24 espécies encontradas visitadas por eles. Bom, em relação às espécies, e às famílias, nós encontramos 2 famílias que foram bem representativas, que tiveram maiores números de espécies sendo visitadas, Bignoniaceae com 5 e Fabaceae com 7. Essas foram as espécies. Em relação aos hábitos, 75% dos hábitos dessas plantas são arbóreos, seguidos por liana, 13%, herbáceo, 8% e trepadeira, 4%. E essas aqui, que estão marcadas em amarelo, são espécies exóticas, que apresentaram uma quantidade significativa de 29%. Mas a maioria foram encontradas espécies nativas, 75%. Bom, em relação à cor, nós tivemos a coloração creme, com maior registro, e vermelho, com o mesmo registro, creme e vermelho. Posteriormente, rosa, lilás e amarelo, com a mesma porcentagem. Vermelho e branco e creme, então, foram as que tiveram a maior representatividade. Em relação ao tipo floral, tubular foi o mais encontrado, e seguido de goela, seguido de prato, estandarte, pincel e campanulado, que são essas daqui. Em relação às síndromes, nós encontramos a maioria de síndrome melitófila, ou seja, por abelhas, e posteriormente 34% são ornitófilas e o restante 8% foram generalistas. Bom, aqui nós temos uma tabela em relação ao comprimento da corola, o volume e a concentração de néctar, Então, em relação ao comprimento da corola, nós podemos encontrar que Strelitzia regine apresentou esse maior comprimento, com 48,3 centímetros, e em relação ao volume, nós encontramos Spatodia campanulata com maior volume, 71,8 microlitros de volume de néctar, e em relação à concentração, nós encontramos Bauhinia variegata com 31% de concentração de néctar, de açúcares no néctar. Então,
Essas foram as espécies que apresentaram esses valores. Em relação à fenologia, todas as espécies floriram ao longo, a maioria das espécies floriram ao longo do ano, né, dos meses, a floração ao longo dos meses, e Bauhinia variegata, Homescoidia sanguínea e Enga edulis, que são essas daqui que estão marcadas aqui, elas apresentaram uma floração por um tempo maior, prolongado, em meses prolongados, que são essas daqui. Bom, em relação à intensidade de floração, aqui a gente pode ver a precipitação e também a temperatura média anual. E aqui os meses em relação ao número de floração, a intensidade da floração, quer dizer, % de Fournier, que é com essas categorias que eu já expliquei lá no outro slide. Nós podemos observar aqui, então, que esses meses de junho a outubro foram os meses que mais tivemos valores maiores de intensidade de floração e que a precipitação ela vai aumentando e depois ela tende a ficar média. Então, como a gente pode ver aqui, ocorreu em maior mês foi em abril e entre julho a outubro, coincidindo com o período mais seco do ano, seguido por períodos com aumento da precipitação no início da primavera. Em outros estudos, o maior registro de visitas está relacionado às espécies arbóreas e às espécies exóticas. As espécies arbóreas elas possuem um período de vida longo, têm uma facilidade de manejo, uma alta velocidade do crescimento, proporcionam sombreamento e também há uma beleza visual relacionada a essas espécies, tanto as espécies arbóreas exóticas, né? Entretanto, nesse estudo nós encontramos a maioria dos registros de visitas em espécies nativas e arbóreas. O maior número de visitas foi nas nativas, representadas pelas famílias Fabaceae e Bignoniaceae, que são espécies encontradas frequentemente no cerrado. Além disso, elas também são comumente utilizadas na ornamentação urbana e também há um grande incentivo da prefeitura, por parte da prefeitura de Campo Grande, em plantio dessas espécies. Como a gente pode ver do lado esquerdo, são espécies bem bonitas, que chamam a atenção e que há uma grande atratividade para ornamentação. Das 24 espécies que nós encontramos, né, visitadas pelos beija-flores, 8 delas parecem caracterizar os recursos mais importantes para a comunidade desses troquilídeos nas áreas estudadas. Prestonia tomentosa, Androanthus heptaphyllus, Piscigura ternata, Bauhinia variegata, Delonyx regia, Enga edulis, Macarium hirtum e Ceiba speciosa. Essas espécies elas caracterizam os recursos mais importantes para a comunidade devido ao elevado número de espécies que visitaram suas flores ou também pela alta frequência que essas visitas ocorreram por uma ou mais espécies de beija-flores. Essas plantas elas são comumente encontradas nas áreas urbanas e algumas já até têm registros sendo visitadas por beija-flores em outras localidades do Brasil. Além disso, essas espécies elas têm flores com morfologia que facilita o acesso dessas aves ao néctar que está disponível nessas plantas e também apresentam uma grande quantidade de flores ou florescem por períodos prolongados. Essas são algumas características que levam essas espécies serem os recursos mais importantes para essas aves. Agora, em relação à floração, a maioria dessas espécies floresceu no fim da estação chuvosa e durante a estação seca, semelhante ao registrado em outros estudos em áreas de cerrado. Esse padrão ele pode acontecer
devido à maior quantidade de chuva nos meses anteriores à seca, favorecendo então assim que ocorra maior produção de flores na estação seguinte. Além de que a urbanização ela pode ter alguns efeitos sobre a variação da temperatura, umidade, disponibilidade de oxigênio e a incidência de luz solar, por exemplo, são fatores que podem afetar diretamente na germinação das sementes, no desenvolvimento e também na fenologia dessas plantas. Em períodos com maior produção de flores, poderia ser esperado um aumento na abundância e riqueza de troquilídeos na área urbana. Entretanto, nós não detectamos efeito na riqueza e nem abundância de flores sobre o número das espécies de beija-flores visitando essas flores, o que pode sugerir que algumas dessas espécies encontradas em Campo Grande provavelmente possam ser residentes, porque elas persistem na maioria dos meses, independente da variação da disponibilidade desses recursos. Então, não houve maior riqueza em número de visitas como a gente esperaria. Bom, essas foram as espécies que nós encontramos na área de estudo. São os beija-flores Amazilia fimbriata, Anthecotherox nigricollis, Chlorostilbum lucidus, Eupetomena macroura, Eliomaster furcifer, Ilocaris crisura e Tarorania furcata. A Amazilia fimbriata, ele não foi registrado visitando nenhuma flor, mas ele foi registrado sobrevoando na área de estudo, então ela entrou para a nossa lista de espécies do estudo. E todas essas espécies, elas visitaram amplamente recursos variados, exceto a Amazilia fimbriata, que não foi visitada, não foi visualizada visitando. As espécies que tiveram maior número de registros em visitas às flores foram Eupetomena macroura, Chlorostilbum lucidus e Ilocaris crisuras. Visitaram, respectivamente, 18 e 14 plantas. E, assim como mostrado para a floração das plantas, então nós tivemos o registro dos beija-flores ao longo de todo o ano, e a maior riqueza foi entre os meses de junho a outubro, que está com essa setinha vermelha, que é o período mais seco. Em outubro, as espécies elas foram avistadas com maior frequência, todas essas foram avistadas, todas as espécies em outubro, foi o mês que a gente conseguiu avistar todas elas. E aqui do lado a gente pode ver que essas daqui tiveram a maior riqueza de visitas em relação a espécies de plantas. Então aqui a gente tem Psigura alternata, com 4 espécies visitando, Macarium hirtum com 4 espécies visitando também, Ceiba speciosa, Ingaedulis, Androntus epitaphyllus, Delonix regia. Aqui a gente pode ver no quadro também alguns asteriscos, que são as espécies que tiveram interações antagonísticas, ou seja, aquelas que brigavam por seus recursos e por território. Eupetomena macroura, ele foi registrado em todos os meses e foi a espécie que mais teve número de interações antagonísticas. Em relação ao comportamento, a maioria das visitas que nós encontramos foram legítimas, ou seja, esses beija-flores tiveram contato com as estruturas reprodutivas das flores, como a gente pode ver aqui em Cordia, Ingai e Samania, Ilocaris crisura, Eupetomena macroura e Ilocaris crisura, de novo, tiveram esses contatos com as estruturas reprodutivas. E nós chamamos esses tipos de visitantes que tiveram contatos como polinizadores legítimos, quando eles contactam as estruturas e podem acontecer a polinização, né? Como a gente pode ver aqui em Psigura alternata, Talurania e Chlorostilbum. Mas também tivemos aquelas visitas que os polinizadores podem ser chamados de ocasionais, ou seja, quando contactavam ou não de forma ocasional
as estruturas reprodutivas. Pode ser que sim, e pode ser que muitas vezes não esteja acontecendo esse contato não seja de forma legítima. Aqui, por exemplo, em Ceiba speciosa, sendo visitada por Antacotórax nigricollis. E nós tivemos também mais alguns casos de contatos que não podem ser ocasionais. Muitas vezes eles acessam na base da corola ou acabam perfurando a corola, aqui no fundo da corola também, ou muitas vezes eles contactavam essas estruturas de forma ocasional. Então aqui a gente pode ver em Androanthus albus e Androanthus epitaphyllus, os beija-flores Chlorostium lúcidos, Eupetomena macroura e Heliomaster furcifer. Mas também temos registro de polinizadores ilegítimos, que também são chamados de pilhadores, pois não contactavam de jeito nenhum nas estruturas reprodutivas das plantas. Como a gente pode ver aqui, Macaerium amplum sendo visitado por Elocaris crisura e Voquisia tucanorum sendo visitado por Eupetomena macroura. Essas plantas possuem morfologias na qual o bico dessas aves acabam muitas vezes não encontrando as estruturas reprodutivas e não há contato com elas. O número de espécies de beija-flores registrados nesse estudo foi maior do que o reportado para os capões da Mata Ciliar do Pantanal e similar ao encontrado em outros fragmentos do Cerrado. Todas as espécies encontradas nesse estudo são comuns no Cerrado e apresentam uma ampla distribuição no Brasil. Essas espécies são generalistas no uso dos recursos florais e geralmente elas ocorrem em áreas abertas, bordas de matas, nos dosséus de florestas e também encontradas em áreas urbanas. Geralmente as flores de coloração vermelha, formato tubuloso e alta quantidade de néctar, elas são associadas à polinização por beija-flores. Entretanto, na área urbana de Campo Grande, somente 25% das espécies de plantas visitadas por beija-flores apresentaram essas características. A maioria das espécies não ornitófilas foi visitada legitimamente pelos beija-flores, de modo que essas aves elas podem estar atuando como polinizadores ocasionais dessas plantas não ornitófilas. Outra explicação para partilha dos recursos é em relação à morfologia e tamanho da corola e massa corporal e tamanho do bico. Isso pode explicar porque algumas espécies maiores elas acabam se alimentando de plantas que possuem uma corola maior. Ou seja, a gente pode ver aqui Strelitzia regine e Cana indica, que são espécies ornitófilas, foram visitadas por beija-flores maiores, como a Eupetomena macroura. E Homescodia sanguínea foi visitada por Talurania fulcata. Já espécies que são menores e são mais generalistas nas escolhas de recursos, acabaram visitando Serjania ovalifolia e Cordia celoviana, que são espécies de coloração creme, com pouca quantidade de néctar, diferente daquelas que são ornitófilas. E foram visitadas por Chlorostium lúcidos e Locaris crisura, que são espécies que podem ter uma massa corporal bem menor do que aquela em relação ao Eupetomena macroura e Talurania fulcata. Outra explicação que nós podemos ter em relação à partilha desses recursos é uma alta frequência nas visitas nas flores não ornitófilas pode estar relacionada à escassez de ornitófilas no local, ou se não, uma diversidade de não ornitófilas muito grande nesses locais. E também, junto com a baixa oferta desses recursos em determinadas estações, podemos encontrar espécies generalistas, porque elas acabam se beneficiando e visitando plantas de formas variadas na área que elas se apresentam. E isso podemos também encontrar beija-flores territorialistas, que são aqueles que brigam
por recursos gerais. As áreas verdes amostradas, então, nesse estudo, forneceram recursos ao longo do ano para os beija-flores. E as plantas são, em sua maioria, adaptadas à polinização por outros grupos de animais, corroborando com o que vem sendo reportado em outros estudos, que sugere que os beija-flores podem ser bastante generalistas no uso de recursos, utilizando tanto espécies não ornitófilas como ornitófilas em sua dieta. E com isso, acabam sendo adaptadas a vários tipos de polinizadores. Agora, em relação à rede de interações beija-flores-planta encontrada, a nossa rede de polinizadores foi composta por 19 espécies vegetais e 6 espécies de beija-flores, Chlorostibum lucidus e Eupetomena macroura foram as aves que visitaram mais espécies, 18 cada uma. Eupetomena macroura, Chlorostibum lucidus também apresentaram maiores valores de força de interação. E em relação às espécies de plantas, Bauhinia variegata, Engaedulis, Ceiba speciosa e Androanthus epitaphyllus foram as que apresentaram maiores forças de interação também. A maioria das espécies das plantas apresentaram baixos valores de especialização. Já entre os beija-flores, apresentaram valores em média um pouco mais altos. Aqui então a gente pode ver a nossa rede separadas por módulos. Os módulos formados, nós encontramos 5 módulos formados e aqui a gente mostra em círculo as plantas nativas, em triângulo as plantas exóticas e em quadrado são os beija-flores. A rede ela foi aninhada com aninhamento de 25,941. Ela apresentou uma característica modular e valores moderados de conectância e especialização, 0,429 e 0,532. Bom, agora em relação à discussão sobre a rede, né? A rede de interações ela foi aninhada, ou seja, muitas espécies interagiram muito entre si e com outras nem tanto. Espécies com poucas interações interagiram com as de muitas interações, ou seja, as generalistas com as especialistas. Houve um grupo de espécies que concentrou a maioria das interações, como por exemplo, que a gente já falou, Bauhinia, Ceiba, Eupetomena, Chlorostibum. Esses apresentaram um grande número de interações entre si com uma alta força de interação, mas também interagiram com as espécies mais especialistas. Essa simetria encontrada na rede estudada é comum também em outras redes mutualísticas de plantas polinizadores, e a estrutura aninhada e especialização assimétrica são características que fornecem à comunidade maior resistência a perturbações, favorecendo a coexistência das espécies ao longo prazo. Os valores moderados tanto da conectância quanto da especialização da rede também são semelhantes a registrados para outras redes de interação beija-flor e planta. E o fator da conectância ter sido moderado, né, pode ser devido à inclusão de diferentes áreas verdes com composições de espécies distintas, o que pode ter adicionado uma série de links proibidos à rede de interações. E também pode ser porque elas estejam mais sujeitas à perda de interações em resposta a distúrbios, que é uma característica que dá estabilidade à rede. Bom, agora em relação à formação dos módulos, né? Os módulos eles são subconjuntos de espécies que tendem a interagir mais entre si do que com espécies de outros módulos, e como já havia falado, eles podem estar relacionados a ajustes morfológicos, mas também pode ser devido a sazonalidade, similaridade filogenética ou distribuição espacial. Em relação à presença dos módulos, né? Então, foram detectados no nosso estudo 5 módulos. Eles foram compostos por uma ou duas mais espécies de beija-flores
e 2 a 6 espécies de plantas, e houve diferença significativa nos módulos em relação à coloração e comprimento da corola. Dessa forma, então, nos módulos 1, 4 e 5, houve predominância de coloração branca. No módulo 2, houve a predominância de flores vermelhas. E no 3, houve a de coloração rosa. E em relação ao comprimento da corola, a gente pode ver que somente no módulo 4 predominaram flores de corola curta. E nos demais módulos, as flores elas foram, em sua maioria, todas longas. Agora a discussão sobre este assunto é que o Petomena macroura ele foi alocado no módulo que agrupou flores ornitófilas de corola longa e coloração vermelha. Por outro lado, Ilocaris crisura ele está alocado no módulo que inclui apenas flores com corola curta e coloração branco creme. A separação dessas duas espécies em módulos pode sugerir que a partilha no uso dos recursos na área de estudo com o Eupetomena, que apresentou uma certa dominância sobre as espécies menores, elas utilizam preferencialmente flores relacionadas a síndromes ornitófilas, enquanto Ilocaris crisura buscando recursos com maior frequência em plantas com flores mais generalistas ou de síndromes diversas. Então, esses módulos eles foram separados com a preferência de coloração e talvez também em relação sobre questões de dominância. De acordo com os valores de C e Z, não foram detectadas espécies que atuaram tanto como conectoras entre módulos e eixos de módulos nas redes de interações. A maioria das espécies foram periféricas e somente 2 espécies de beija-flores, que é Chlorostilbum e Eupetomena, e 5 espécies de plantas, que são Prestonia, Androanthus, Pseguria, Ingá e Bauhinia, atuaram como conectoras, ou seja, elas ligaram espécies alocadas em diferentes módulos. E as plantas que apresentaram altos valores de conectividade entre módulos são todas nativas. Elas apresentaram flores com tamanho de corola, volume e concentração de néctar variável. São comumente visitados pelos beija-flores em outras áreas. Os beija-flores eles foram registrados ao longo de todo o ano em todas as áreas amostrais. Eles são reportados como também abundantes nas áreas urbanas. As espécies de plantas e os polinizadores eles ocupam papéis centrais na rede de interações e são fundamentais na manutenção de sua estrutura. E se forem eliminadas, pode haver a separação desses módulos com possíveis efeitos futuros, como, por exemplo, extinções em cascata. Então, há uma grande importância de que se haja medidas de manejo nas áreas verdes do município e que se leve em conta as espécies que são importantes para a manutenção dos beija-flores nas áreas urbanas. Bom, então nossas considerações finais para esse trabalho é que as áreas verdes são muito importantes como fonte de recursos para a manutenção de beija-flores nessas áreas. Há uma grande importância de nativas e também de exóticas como recursos. As plantas nativas da família Fabaceae e Bignoniaceae são os recursos mais importantes para os beija-flores na área de Campo Grande. As exóticas elas têm alta recompensa em néctar. O conhecimento sobre as espécies leva a um melhor planejamento das áreas verdes e que Campo Grande ainda apresenta uma riqueza de espécies de beija-flores comparável à de áreas preservadas do Cerrado. Isso sugere que alguns atributos de áreas verdes, incluindo seu tamanho e composição de espécies vegetais, parecem favorecer a permanência dessas aves na área urbana, o que é muito importante. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os meus professores da Botânica de Campo, a minha família e todos os meus amigos, especialmente a minha orientadora, Andréia, as minhas bancas Camila Ock, Camila Silveira. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem sempre presentes, por me darem muitas dicas e por eu conseguir chegar até aqui
nessa apresentação final com muito sucesso. E eu espero que a minha carreira seja reflexo de todas as dicas que vocês me deram. Muito obrigada por tudo, só tenho a agradecer e espero que tenham gostado dessa apresentação. E é isso. Obrigada. Se tiverem dúvidas e perguntas, eu estarei disponível amanhã. Obrigada.